Boa noite a todas e a todos. Bem-vindos a este AgroMeeting sobre o interesse da cultura do Physalis e outros frutos exóticos com o conferencista Luís Manso, gestor da empresa Physalusa. Portanto, iria só falar aqui, fazer uma pequena introdução, portanto, explicando o que é Espaço Visual. Portanto, esta conferência é organizada pelo Espaço Visual em parceria com o Instituto Empresarial do Tâmega e tem também a parceria mídia da Voz do Campo. A Espaço Visual é uma empresa privada, familiar, que existe desde 1993 e que se dedica à consultoria agrícola à volta de soluções de sustentabilidade e novas oportunidades para os agricultores. Tem como visão que a agricultura seja uma atividade prestigiada e com ganhos para os seus players. Trabalha a nível nacional, tem três grandes áreas de trabalho, portanto, projetos de investimento, consultoria, licenciamentos. Tem também uma outra vertente, que é a vertente da formação profissional, portanto, em que tem um pacote de formação e de formadores de nova geração. E também tem uma terceira componente, o Departamento de Contabilidade e Gestão, em que acompanha umas centenas de empresas ao longo do país. Esta conferência 2 sobre o interesse da cultura do Physalis e outros frutos exóticos. É conferencista Luís Manso, é licenciado em Arquitetura Paisagista pela Universidade de Évora. Desde 2014 que é gestor da empresa Physalusa Limitada, portanto a empresa dedicada à produção de plantas e frutos exóticos. Tem desenvolvido desde então investigação na produção e comercialização de Physalis e maracujá roxo, estando neste momento a desenvolver ensaios com outras variedades de maracujá e alargando o leque de exóticas, onde se destaca a goiaba, tamarilho e limão caviar. Tem como princípio estabelecer parcerias com outros produtores na partilha de conhecimentos e processos de comercialização, portanto, é hoje também o que está aqui a fazer connosco, e agradeço, portanto, ao Luís Manso a disponibilidade para estar aqui connosco e ser conferencista neste AgroMeeting. Muito obrigado. Tenho a palavra. Desde já agradeço o convite à Espaço Visual e, se me permitem, gostaria de deixar aqui o meu voto de dar pela morte do grande arquiteto paisagista Gonçalo Ribeiro Teles. Também foi um grande defensor do espaço rural e que nos deixou há poucos dias. Portanto, o meu voto pesar neste sentido. Neste momento, nós, enquanto produtores de Physalis, estamos no mercado nacional e externo. Trabalhamos com uma rede de produtores. Somos produtores, não somos só comercializadores. E a comercialização surgiu um pouco na necessidade de organizar a produção. Eu acho que iniciaria então a partilha do... compartilhar a tela. Já estamos a ver. Já estão a ver? Ótimo. Já estamos a ver, está impecável. Uma fotografia espetacular. Ótimo. É da nossa autoria. Pronto, a Physalis, para quem não conhece, é uma fruta exótica da origem da América do Sul. Há uma data é um ramo da família das solanáceas. Tem várias variantes da Physalis e a que nós trabalhamos é a Physalis peruviana L, que é esta dourada. A ideia surgiu em 2009, 2010, foi quando eu terminei o curso, basicamente. Na altura estávamos em plena crise e acabei por
por enverdar pela área agrícola. A Fisalis surgiu numa ótica de ir para fazer uma coisa diferente, que ninguém fazia. Achei eu, na altura, que seria muito mais fácil. Errado. Quando nada está feito, é muito mais difícil. E então começamos em 2010 com os primeiros ensaios de sementeiras. De 2010 a 2011 criei as primeiras plataformas online, desde páginas Facebook, sites, blog, que me permitiu ter outra visibilidade e perceber um pouco qual é que era o interesse das pessoas na cultura. A partir daí fui começando a receber muito feedback por parte das pessoas interessadas em produzir ou que já produziam, mas não sabiam onde haviam de vender. Eu também, entretanto, tinha a minha própria produção, também não sabia bem onde vender, tive que ir desbravar mercado. Não foi fácil entrar no mercado nacional, desde já agradeço à Joana Martins, que foi a que me abriu as portas ao mercado nacional, e que a partir daí foi o começo. Começamos a vender, a explorar vários métodos de produção. Entretanto, em 2012, o volume de visitas era bastante elevado, ou seja, muitas pessoas interessadas em perceber como é que a Fisalis funcionava, e surgiu a necessidade de criar pequenos eventos, workshops sobre a produção, em que nós explicamos e continuamos a fazê-lo de como produzir ou como achamos que é a melhor forma de produzir. Damos as nossas experiências, do que é que corre bem, do que é que corre mal, do que é que achamos que não devemos fazer. Depois, durante estes anos, fomos testando vários métodos, até que 2014, desde 2010 a 2014, finalmente me senti com capacidade para iniciar um projeto agrícola. Portanto, tivemos este tempo todo em ensaios de mercado, ensaios de produção, aprender a fazer, e criamos a empresa, Fisalusa. O volume de negócios assim o exigia. A entrada em projeto, em realização do PRODER na altura, também era mais vantajoso ser em empresa, apesar de ter outro tipo de encargos. E acabamos por criar, então, a empresa. Fomos para o projeto PRODER. Infelizmente, aquilo demorou muito mais tempo, andou ali aos trambolhões. Fomos obrigados a transitar para o PDF. Entretanto, entre 2014 e 2016, começou a haver um volume de interessados em plantas. Nós próprios tínhamos interesse em ter plantas para a nossa produção e não havia viveiros na altura que o fizessem e que nos garantisse alguma genética. E desde 2010 a 2016, o que andámos a fazer foi a selecionar plantas que nos dessem garantias de produção, que nos dessem garantias de qualidade. E conseguimos finalmente, em 2016, conseguimos chegar a uma planta que nos permitia ter ganhos de produtividade bastante elevados. Só para terem uma noção, quando nós começamos, nós tínhamos rachamentos na ordem dos 30%, ou seja, em cada 100 kg tínhamos 30 kg de fruta rachada, o que era prejuízo, e com calibres médios a rondar os 5 gramas. Neste momento, desde 2006 esta parte, temos à volta de 3% de rachamento e os calibres médios iniciais ultrapassam as 10 gramas. Portanto, estamos no dobro, mais do dobro. E isso fez toda a diferença em nível comercial. Portanto, a partir daí, com o volume de produção a aumentar, sentimos a necessidade de iniciar a exportação, até porque o mercado nacional ainda era pequeno. E fomos inicialmente para a França, já estivemos presentes na Holanda e em Espanha. A exportação não foi nada fácil, fomos obrigados a criar uma marca porque começou a surgir algumas situações em que o objetivo de criar uma marca foi não fazermos concorrência a nós próprios. Ou seja, podemos ter 2 ou 3 clientes no mesmo espaço com marcas diferentes. E assim conseguimos ter um leque maior de venda.
Depois, de 2016 a 2019, fomos sedimentando a nossa presença no mercado. Fomos melhorando as nossas condições, implementando o projeto agrícola. Não foi nada fácil. Nós tivemos aqui alguns revés. O facto de termos sido obrigados a entrar no PDR fez-nos perder uma grande margem do prémio que era o PRODER. E, para além disso, ainda perdemos a questão da OP, uma vez que a Fisalis tem esse problema. Como é uma cultura muito recente, não existe a mesma disponibilidade de OPs em que os produtores possam integrar. Como o PDR tinha essa premissa, a obrigatoriedade de pertencer a uma OP, nós acabamos por ser penalizados nesse sentido, uma vez que somos uma cultura, trabalhamos com uma cultura que é muito jovem, não há qualquer regime de exceção, o que fez-nos perder 10% mais os 5.000 euros do PRODER. Foi bastante difícil, uma vez que as nossas contas estavam feitas para PRODER. Passando às culturas que nós estamos a trabalhar. Nós, desde o início que trabalhamos com Fisalis, foi sempre o nosso core business. Nós, aliás, mesmo na questão da variedade, sempre fomos selecionando as plantas à moda antiga. Tivemos a felicidade de conseguir encontrar um genótipo que nos ajudasse. Depois, em 2013, sensivelmente 2013 a 2014, os nossos clientes que trabalham com exóticas começaram-nos a perguntar por maracujá. Nós começamos a fazer os primeiros ensaios, os nossos primeiros ensaios. Começou a correr bem, portanto, o maracujá foi algo que desde então nunca mais largamos. Depois, em 2016, tivemos 2 anos a trabalhar com chuchu, foi uma experiência interessante. É uma cultura de alta produtividade e que também tem os seus quês, os seus problemas, e que acabamos por deixar de produzir em 2018. De 2018 a esta parte, estamos a trabalhar com goiaba, do Algarve, para trabalhar com o Algarve. Teríamos aí a possibilidade de trabalhar nas ilhas, uma questão logística está difícil. E agora, mais recentemente, com limão caviar, com alguns clientes que temos em França, e que tem sido algo que tem estado a despertar bastante o interesse por parte dos produtores, e que há aqui alguns mitos também à volta do limão caviar, e que agora a pandemia também não está a ajudar muito a que ele se desenvolva. Basicamente, foi por aqui que nós estivemos a trabalhar. Depois temos outras culturas exóticas que eu acabei por não pôr aqui porque ainda não têm um peso. Nós, a nível do mercado das exóticas, a nível nacional, é um mercado tentado a crescer, e em termos de produção também tem estado a crescer. Nos últimos anos, os invernos mais amenos, o clima estar um bocadinho diferente, tem permitido ter outro tipo de culturas. Ao ponto de eu aqui na Batalha ter encontrado uma pessoa que tinha na mão ao ar livre a produzir. Portanto, estamos no centro do país. Falar um bocadinho sobre a Fisalis, e eu nesta irei falar só mesmo sobre Fisalis, e tentar explicar um bocadinho o que é que eu acho da cultura. As vantagens da Fisalis enquanto pequeno fruto. Normalmente ela tem um valor constante, sem grandes flutuações. Portanto, não há discrepâncias de 2, 3, 4 euros. Normalmente estamos a falar de 50 cêntimos, 20 cêntimos, 30 cêntimos no máximo. Há poucos produtores europeus, portanto, não é um mercado que a Espanha domine, portanto, não vai ser esse o que acontece com os pequenos frutos. Quando a Espanha entra em produção, os preços têm tendência a cair. Isso ainda não acontece. A produção durante 12 meses do ano em estufa, portanto, nós podemos ter produção contínua todas as semanas, o que dá um rendimento interessante. Portanto, podemos estar a colher durante 12 meses no ano.
sendo que não é a primeira vez que se consegue este tipo de resultado. Portanto, tem que se ter alguma experiência para se conseguir fazê-lo. Grande capacidade de resistência na prateleira. Portanto, é uma fruta, ao contrário dos outros pequenos frutos, que mesmo sem frio, e isto é uma grande vantagem para quem está a começar e que quer experimentar, não necessita de frio durante 15 dias, não há problema nenhum, desde que seja mantida na campânula, desde que não seja mantida em altas temperaturas. É uma fruta extremamente resiliente. Só a título de exemplo, eu cheguei a ter aí uma caixa que estava semi-abandonada, teve quase 3 meses e ainda tinha 70% de fruta intacta. Cultura muito resiliente a doenças e pragas, e há que distinguir. Resiliente e resistente são duas coisas distintas. É resiliente porque é uma planta que seja atacada ou que seja alvo de algum tipo de inseto, ela recupera muito rapidamente. Não obstante isso, ela tem alguns problemas com doenças de insetos, que irei já falar. É muito rápida na produção, ou seja, mais ou menos 3 meses, e foi isto que me levou a enverdar por esta cultura e não outra, que depois de instalada, ela é muito rápida a produzir. Normalmente isto permite ao produtor produzir no mesmo ano em que faz a plantação e ter o seu proveito nesse mesmo ano. O mercado em franco crescimento, aumento da procura nacional e externa. Eu todos os anos tenho melhorado, tenho aumentado a carteira de clientes e todos os anos tenho o mesmo problema, fruta a menos, clientes a mais. Nunca é mais, mas o que quer dizer com isto é que temos tido sempre um bom problema e não um mau problema. É evidente que há alturas do ano em que há sempre ali uma paragem. Novamente aqui. Desvantagens. É uma cultura nova e sendo nova é uma cultura que tem tudo por fazer ainda. Já não é tudo, mas já tem uma grande parte, tem muitas coisas por fazer. Falta de técnicos com capacidade de falar com conhecimento de causa sobre a cultura. Isso é um desconhecimento geral. Se vocês podem falar com qualquer... Como a maioria dos agrónomos terão dificuldade em explicar o que é que a planta quer, não quer, e muitas vezes fazem a transposição do tomate para esta cultura, o que é errado, porque elas têm funcionamentos, apesar de serem duas solenáceas, têm funcionamentos distintos na produção. Portanto, se fizermos a transição integral, vai haver problemas na produtividade. A inexistência de fitofármacos homologados para a cultura em Portugal. Este é um dos problemas que estamos a tentar resolver este ano, especialmente por causa dos fungos, do oídio, e que acho que vai ficar resolvido entretanto, depois de gastar alguns euros. Mas é um dos problemas, a falta de fitofármacos homologados. Nós não podemos utilizar nada, basicamente estamos a trabalhar em agricultura biológica, não fossem os adubos sintetizados, mas o produto que é importado da Colômbia tem uma data de resíduos, mas nós não o podemos usar. É uma das desvantagens de estar a trabalhar com esta cultura. Muito exigente em mão de obra, em colheita e pós-colheita. A Physalis tem uma campanulazinha, como se pode ver na foto. Essa campanula, no pós-colheita, tem que ser toda aberta para verificar se há rachamento, se há insetos, se há algum tipo de problema dentro da baga. E isso encarece o processo e é extremamente exigente. Portanto, para além da colheita, que tem que ser feito ao estilo de vindima, tem que ser feito com uma tesoura, porque o pedúnculo é extremamente difícil de retirar à mão. Depois terá que ser tudo cortado à tesoura, daí também ser oneroso em termos de mão de obra. Depois temos o oídio, é uma doença extremamente destrutiva. Não mata a planta, mas destrói a produtividade, ou seja, todas as flores que ela tiver naquele momento em que for afetada vão cair, os frutos jovens não vão engrossar, sendo que os frutos que estiverem verdes e grandes vão ser colhíveis. O que é que acontece? A planta tem que rebentar toda de novo para voltar a produzir e aí perdemos algum espaço temporal na produção e não conseguimos fazer os tais 12 meses que forem estudos.
A cultura com pouca divulgação nacional, e quando eu digo com pouca divulgação, falo, por exemplo, quando houve o boom dos pequenos frutos, antes desse boom, falava-se em framboesa, em mirtilo, e havia muita gente que não sabia o que era. Hoje em dia isso é impensável, falamos em framboesa, mirtilo e toda a gente conhece. A Physalis é um pouco, está nesse patamar, ou seja, nós falamos de Physalis e as pessoas não percebem muito bem do que é que estamos a falar. Eu sentia mais isso quando comecei. Neste momento, e por experiência em algumas feiras que fiz ultimamente, já não preciso explicar o que é Physalis, já muita gente já sabe o que é. É tida como uma invasora, a maior parte das pessoas diz que tem no quintal, que produz. O problema é que nós, quando tentamos fazer uma produção comercial, ela parece que perde esse caráter invasor. Portanto, temos que ter muitos cuidados com ela. A cultura neste momento, e desde que começamos, conseguimos que a fruta aparecesse em folhetos de Pingo Doces, Continentes, etc. Coisa que não acontecia até bem pouco tempo. Tem estado a ter mais destaque. Neste momento também os subprodutos como as compotas, os desidratados, também têm sido uma aposta. Há várias casas de doces que já têm a Physalis na sua linha de produção e que têm ganho vários prémios internacionais. E agora está-me a falhar o nome de uma delas, para dar por exemplo, mas tem sido um fruto que tem tido essa polivalência. Depois há a falta de organização de produtores, ou seja, a falta de OPs, e isto para quem vai fazer um projeto jovem agricultor é uma desvantagem se estas regras se mantiverem ou se não houverem regimes de exceção. E que foi o que eu senti, nós, só para terem uma noção, perdemos quase 20 mil euros no projeto, ou mais, só por causa desta linha. E depois o mercado é dominado pela Colômbia. À primeira vista parece que não é um problema, porque eles estão muito longe, só que o facto da fruta ter um shelf life, ter uma capacidade de resistência bastante grande, e o facto de eles terem uma mão de obra muito barata, faz com que os preços cheguem cá e que nos limitem um pouco comparado com a nossa mão de obra. A vantagem é que nós estamos num hemisfério diferente e faz com que nós tenhamos picos de produção fora dos deles e que nos permite trabalhar com a tipo de fruto. O que nos permitiu exportar foi apostar em embalagens diferentes e trabalhar um bocadinho a embalagem, torná-la um bocadinho mais amiga do ambiente, torná-la mais cativante. Nós já iremos mostrar. Isto nunca vai ativar. Eu vou falar um bocadinho sobre esta foto. As fotos que vocês têm visto, ou que eu tenho estado a passar, são fotos das plantas que fomos selecionando. E uma das características que nós conseguimos, eu não sei se o cursor do rato se consegue ver. Consegue-se ver, ok. Consegue. Ok, ótimo. Foi uma produtividade bastante grande, com uma boa, como é que se diz? Estava a falhar para... Com um bom vingamento, com bons calibres, e isto é o que se pretende, que são entre nós muito curtos. Portanto, aqui tivemos aqui neste ano uma plantação bastante interessante, e fomos conseguindo esta produtividade. Isto levou muito tempo até conseguirmos chegar a este nível. A plantação ao ar livre. Nós, neste momento, temos dois regimes, a ar livre e em estufa. Trabalhamos com produtores das duas formas. Quando o produtor trabalha ao ar livre, terá que plantar entre março e abril, dependendo da zona do país em que está. E o que influencia isso são as geadas. Se o período de geada já tiver passado, é início de plantar. O processo de podas da planta, de poda de formação, é entre maio e junho, sendo que a tutoragem da planta para a manter direta entre de junho a julho. O início das colheitas em ar livre é em julho e termina no início das geadas, sendo que há regiões do país, assim é, que podem começar a terminar em
novembro e há outras que terminam em fins de janeiro. Eu já tive um ano aqui na zona de Leiria em que conseguimos produzir até fevereiro e tive outro ano que no final de outubro terminou a produção em ar livre. Portanto, o trabalhar em ar livre tem este problema. A média esperada em ar livre é entre 1 a 2 kg por planta, sendo que 2 kg já é um bom produtor. Ou então tem de ter um ano bom em termos de geada. Vantagens de trabalhar em ar livre. É um baixo custo, é ótimo para quem quer experimentar com baixo investimento, ou seja, esta cultura tem esta vantagem e tem funcionado porquê? Qualquer um pode pôr no seu quintal ou no seu pequeno terreno para ensaiar, para fazer os seus ensaios com 400 ou 500 plantas. Nós compramos tanto 10 kg como compramos 100 kg ou 200, desde que tenha qualidade e que respeitem as nossas regras em termos de produção. Permite que o pequeno produtor, ou quem tem a pensar iniciar, faça um ano zero, que é o que eu recomendo sempre. Pelo menos fazer um ano zero com 500 plantas no máximo, em que nesse ano zero o produtor vai aprender a manejar a planta, vai aprender a gerir o seu tempo em termos da produção, vai aprender e vai perceber se tem ou não potência agrícola para continuar no projeto. E acho que isso é fundamental. As desvantagens são grandes perdas devido ao clima, ou seja, morte precoce da planta devido às geadas, e normalmente quando ela morre ela está carregada de fruto. Perda de produtividade devido às chuvas, ou seja, eu tive aí um ano, eu já não me lembro bem, mas julgo que foi em 2018, todos os sábados, desde setembro até novembro, choveram, sábado e domingo, que é onde a maior parte dos produtores aproveita para fazer a colheita, são produtores de fim de semana, e esse ano foi desastroso em termos comerciais, porque depois esta fruta, como tem uma campanula que se seca, que desidrata, apanhando alguma umidade, ela perde qualidade. O que nos chafou nesse ano foi termos arranjado um cliente que ficava só com a baga, e foi interessante porque nós começamos a fazer mixes com mirtilos, ele era importador, e começou a misturar com a Fisalis com os mirtilos, e a cor, o contraste, funcionou bastante bem nesse ano. Depois, há outra das causas que leva a grandes perdas é o vento. Se estiver numa zona ventosa, e se a plantação, normalmente, quando chegamos aqui em outubro, novembro, já tem perto de 2 metros, as linhas não estão devidamente tuturadas e acabam todas por partir ou ir ao chão. E isso acaba por ditar o fim da produção, porque depois deixa de ser rentável a sua colheita. Isto em termos de plantação ao ar livre. Plantação em estufa. Pode ser em qualquer época do ano. Isto é a grande vantagem de produzir em estufa. O início da colheita é 2 a 3 meses após a plantação. Depende depois se plantarmos em períodos de outono e inverno, vai demorar mais tempo. Se plantarmos em períodos de primavera, será muito mais precoce. A produção durará entre 12 a 20 meses. E, normalmente, o que dita o fim da produção é a gestão do produtor em relação às plantas. Se esteve atento ao controle hídrico, se esteve atento ao controle da adubação, que fez com que as plantas se estilassem. Os compassos de plantação na estufa também são muito importantes, porque faz com que a planta cresça ou produza. E o que nós pretendemos nas estufas é que elas produzam e que não façam demasiada massa foliar. E muitas vezes um dos erros dos produtores é adensar demasiado a plantação, achando que mais é mais e normalmente mais é menos. O que é que acontece? Demasiadas plantas num pequeno espaço faz demasiada vegetação e menos fruta. E tem sido uma luta para tentar explicar isto. Média entre 4 a 8 kg e estou a dar por baixo. Eu tenho em médias superiores, mas se for 4 a 8 kg por planta, já não será nada mal. Vantagens. Melhores e maiores frutos, maior abundância. Trabalho sem interrupções. Isto é uma das vantagens da estufa, é que pode estar a chover, a cair granizo, fazer frio e as pessoas continuam a trabalhar.
Trabalhar em ar livre, normalmente estamos dependentes da estação do ano e estamos dependentes das intempéries. Se tiver a chover, é muito difícil fazer colheitas e acaba por se deteriorar muito a fruta. Na estufa, normalmente apanha-se praticamente tudo a 100%, o que provoca uma maior produtividade. As desvantagens. Tem maior tendência à multiplicação de pragas. E quando falamos aqui em pragas, estamos a falar em araniço vermelho, mosca branca, tuta e broca. Ou seja, uma lagartinha mineira também acontece, e uma broca, que é uma lagarta que fura as campânulas e consome a fruta. Tudo isto é fácil de controlar, desde que haja uma manutenção inicial, se esteja atento aos insetos que vão aparecendo, percebendo o que é o quê, pondo as armadilhas preventivas. Normalmente não é problemático. Produzir em zona de tomate de indústria normalmente não dá bom resultado, porque o tomate de indústria normalmente termina muito mais cedo que o ciclo da Physalis, que faz com que no fim do ciclo da Physalis tudo o que é pragas do tomateiro vão visitar as nossas Physalis. Então torna-se impraticável. Eu tenho aí essa experiência ali na zona do Ribatejo, com 2 produtores que tiveram que desistir porque eram as nuvens de insetos a caírem nas plantações e em espaço de meia dúzia de dias as plantas eram sangradas. Portanto, evitar plantar em zonas próximas de tomate de indústria. Ou que tenham outro tipo de silináceas, por exemplo, se pensarem reutilizar uma estufa que tenha tido hortícolas, ter atenção ao historial de práticas dessas hortícolas, se tinha mosca branca, se tinha araniço, e convém fazer uma desinfecção prévia porque vão ser as mesmas pragas que vão aparecer nesta cultura. Nós temos estado, como não podemos usar fitofármacos, inseticidas, fungicidas, etc., temos, para além de ser preventivos, temos estado a utilizar auxiliares, ou seja, quando prevemos que pode haver insetos, acabamos por fazer largadas, tanto próximo da estufa, no exterior, como no interior. Sendo que também promovemos o enraivamento da estufa. Eu não sou adepto de tirar a erva a 100%, porque normalmente, e por experiência própria, dá mau resultado. Tirando a erva a 100%, os insetos dedicam-se só às nossas plantas. Passando aqui às nossas plantas, esta é a nossa embalagem de exportação e foi o que nos fez abrir algumas portas. Foi um investimento grande, tanto na marca como nas embalagens, teve que ser tudo feito de novo. As caixinhas foram todas planeadas para serem para esta medida. Teve que se fazer vários moldes até se chegar a esta medida. A caixa exterior também é feita cá em Portugal, portanto é todo material feito em Portugal e que é tudo feito de madeira de chumbo. Neste momento estamos a trabalhar para conseguir eliminar o plástico. Nós temos uma película de plástico que impede que a fruta saia da caixa. Estamos a trabalhar com uma empresa que faz biofilme e estou a tentar que se consiga arranjar esta largura. Só não fizemos ainda porque eles não têm o cortador para este biofilme, com esta medida, que são os 8 cm. Podem ver, isto foi fruta deste ano, os calibres. O problema é que nós estamos a ser, no início da época, quando vêm os maiores calibres, acabamos por ser alvo, ou acabamos por nos entalar a nós próprios, por assim dizer, porque o facto do calibre ser demasiado grande, tenho alguns clientes a reclamarem que tenho frutas demasiado grandes que as caixas levam pouca. Portanto, depois temos que fazer o mix com frutas ou com produtores, e há alturas em que tem que estar à procura de produtores com frutas mais pequenas para conseguirmos ter caixas mais heterogéneas. Aqui eu decidi pôr esta foto só para terem uma noção. Nós fazemos um sistema muito parecido à framboesa, em termos de estruturagem.
A Physalis tem que ter uma poda específica para que ela faça este tipo de produtividade e este tipo de calibre. Quanto mais luz ela tiver, melhor. Não é sinónimo de mais calor. Portanto, ela gosta de luz, temperaturas entre os 19 e os 25 graus é o ideal. Ela adora as temperaturas que nós estamos a ter agora, o que nos faz ter uma melhor produtividade. Este ano foi um ano complicado para calibres, nos meses de verão. O facto do mês de junho ter sido muito, muito quente fez com que as primeiras frutas que costumam ter bons calibres reduzissem bastante, porque a planta foi induzida, sofreu muito com o calor e foi induzida a amadurecer os frutos mais cedo. Estas são as nossas caixinhas que nós trabalhamos para mercado de exportação e com isto acabo por terminar a exposição muito rápida em termos do que é a Physalis, do que é que a Physalusa faz muito rapidamente, assim, um apanhado. Muito obrigado pela apresentação, foi excelente. A imagem, as fotografias, todos parabéns. Ok, obrigado. As fotografias, no fundo, pelo domínio dos pormenores, não é? Portanto, tenho aqui muito trabalho, muito investimento, muito esforço, em que as coisas parecem simples quando se percorre um caminho e quando se luta para resolver os problemas. Este projeto, para mim, é muita resiliência. Essencialmente, um pouco à imagem da Physalis, porque eu estive para desistir várias vezes. Porque, especialmente, quando estávamos com os 30% de crescimento, não dava para pagar mão de obra. E depois fomos conseguindo contrariar as coisas e com o tempo vamos melhorando. E o projeto é um pouco na base da resiliência. E até onde acredita que poderá ir? Ou seja, no fundo, o título é o potencial da cultura e na sua perspectiva e experiência e sonho no sentido de quem tem trabalhado para resolver os problemas, até onde acredita que irá? Olha, eu julgo que a Physalis tem potencial para ganhar relevo na produção nacional, assim como a framboesa ganhou, ou como a amora ganhou, mas essencialmente a framboesa. E tem uma data de vantagens, para além de ser uma fruta que tem as suas capacidades em termos de sabor, paliativo, e há uma das coisas interessantes, e agora divagando um bocadinho, quando nós damos as nossas frutas a produzir, as pessoas admiram-se que não é a mesma coisa das frutas que têm no quintal. A diferença de paladar deve-se muito ao trato que se dá às plantas e não tem a ver com adubos, tem a ver com as podas, com a insolação, com os brixes que ela consegue depois adquirir. E é um pouco isto que a gente tenta no dia a dia transmitir aos clientes, que é a diferença que nós fazemos, que vai depois refletir no consumidor. O que é que eu planeio? Neste momento, uma das etapas já está ganha, que era substituir a fruta de importação. Basicamente, durante 6 meses do ano, Portugal não importa Physalis. E já não é só o meu projeto. Portanto, eu desde o início que fui trabalhando com outros produtores e sempre estimulei a que os produtores também ganhassem asas, que não me tivessem sempre ligados a mim. E há outras iniciativas que surgiram da Physalusa, ou do meu projeto, e que continuamos, apesar de eles terem os seus clientes, nós continuamos muitas vezes a trocar fruta, ou quando um tem a mais, outro tem a menos, e trabalhamos nesta parceria. E neste momento, o que eu gostaria no futuro era que Portugal passasse a ser visto como um produtor de Physalis. Ainda aconteceu este ano, na altura falamos por causa do maracujá, e quando eu falei que tinha Physalis, ele era holandês, ficou a sério, não sabia que Portugal tinha Physalis, muito interesse,
e acabamos por não realizar depois a troca comercial, porque não tínhamos fruta que chegue para satisfazer as suas necessidades, mas ficou para um próximo ano. E a ideia é um bocado esta. Eu acho que a Fisalis tem este potencial. Porquê? Porque ela é versátil, tanto pode ser produzida em solo como em semi-hidropónico, sendo que é muito mais exigente nesse sentido e não é para toda a gente. E porque pode ser uma cultura que se trabalha em conjunto com outras culturas, seja a framboesa, seja o maracujá. Porquê? Porque ela permite ter uma rentabilidade quando tem em espera das outras culturas. Ela neste momento, nós conseguimos produzir durante os 12 meses no ano. Apesar de agora arrancamos a plantação toda, fizemos uma asneira na tutoragem, então tivemos que arrancar tudo e voltar a plantar tudo de novo. Isso também acontece. Esta cultura, voltando ao tema, a cultura permite trabalhar, se tivermos maracujá, portanto, normalmente o ciclo de maracujá de produção vai de julho, em alguns sítios em junho, julho, agosto e setembro, basicamente é o forte do maracujá, e a Fisalis pode ser planeada para começar a produzir a partir daí, por exemplo. O que faz com que o produtor que vive exclusivamente da exploração possa ter um rendimento extra com outro tipo de cultura, sendo que o nicho de mercado é o mesmo. Portanto, os clientes que consomem maracujá vão consumir Fisalis também. A apetência não é a mesma, ou seja, enquanto maracujá nós conseguimos vender no mercado da esquina, a Fisalis é mais difícil de o fazer. Portanto, são clientes mais específicos. E isto tem a ver com como é que eu ia dizer? Isto tem a ver com o conhecimento que as pessoas têm da cultura. Maracujá toda a gente conhece em doces, em compotas, em sumos, em shampoos, em produtos de papel. Toda a gente conhece maracujá. A Fisalis não. Mas, curiosamente, agora com a pandemia, eu tenho um produtor ali da zona de Coimbra. Um produtor, eu costumo dizer que eu trabalho com eles, pronto. E que este ano vendeu tudo pela internet. Ou seja, começou a desenvolver parcerias pela internet e vendia 50, 60 quilos por semana à internet a um preço muito superior, ou seja, mas inferior ao preço de mercado das grandes superfícies. Portanto, conseguia tirar outra rentabilidade e ficava o consumidor a ganhar porque tinha uma fruta fresca, exatamente, e o produtor ganhava também porque tinha uma mais-valia muito superior. E, curiosamente, ele chegou a uma altura em que ficou sem fruta suficiente para fornecer os pedidos. E isto estamos a trabalhar no meio ali da zona de Coimbra. E porquê? Porque as pessoas foram conhecendo e depois esta semana é 1 quilo, depois a outra semana é mais 1 quilo e as coisas vão se envolvendo assim. Eu normalmente costumo dizer às pessoas que bastava nós pormos 1 quilo por loja de Pingo Doce e fazíamos 2 toneladas, basicamente, para o mercado nacional por semana. E ficamos assim com uma ideia de uma escala de mercado. Nós, neste momento, eu comecei no meu primeiro ano, comecei com 50 quilos por mês à venda. E neste momento nós estamos com volumes semanais, agora não reduziu porque choveu muito, mas estávamos com volumes semanais no mês de outubro, 600 a 800 quilos. Portanto, houve um volume, e tudo para o mercado nacional. Este ano, com o Covid, e foi uma coisa curiosa, porque quando surgiu o Covid, estávamos no período de plantação, e eu, com algum receio que o mercado fosse abaixo, recomendei aos produtores que fizessem uma porcentagem menos do que estavam a planear plantar. Por acaso não tinha razão de ser, se tivesse a fruta tinha vendido, mas foi uma precaução. Mas o mercado francês, por exemplo, no mês de setembro, em que nós tiramos à volta de 2 paletes semanais, à volta de 500, 600 quilos, este ano tirei uma de 15 em 15 dias. Houve uma redução muito, muito grande. E isto tem muito a ver com a questão da pandemia. Eu ligava para os clientes em França e estava tudo assustado porque o mercado estava parado, estava fechado.
No mercado nacional, houve ali realmente 15 dias no início da pandemia, em que os supermercados estiveram a reajustar, mas depois voltou tudo à normalidade. Eu não senti travagem, tirando o mercado francês. Tenho aqui uma curiosidade minha. Diga. Há pouco disse que portanto, compram desde pequenas quantidades a quantidades maiores. Na compra destas pequenas quantidades, a que distância é que é económica ou é que é sustentável estarem estes produtores das vossas instalações? É isso que eu alerto sempre ao produtor. Normalmente, quando o produtor planeia fazer uma entrega, iniciar a produção, uma das primeiras coisas que eu alerto é: nós estamos em Leiria e vocês têm que deixar a fruta em Leiria. A vantagem de Leiria é que é central. Toda a gente tem um primo, um tio ou alguém que passa aqui uma vez por semana, ou que faz Lisboa-Porto ou Porto-Lisboa, passa por aqui. E muitas vezes trabalha assim as pequenas quantidades. Esse valor depende depois se a pessoa tem que vir de propósito, se a pessoa tem alguém que lhe possa deixar aqui. E a vantagem da Fisalis é que o produtor pode acumular 10 dias a fruta. Ou seja, não tem que vir entregar todas as semanas. E a fruta mantém a sua viabilidade. O que faz com que o produtor normalmente acumule 2 semanas de produção. Ou seja, eles colhem durante uma semana, e estamos a falar, imaginemos um produtor de 400 plantas, numa fase inicial, as primeiras colheitas, no máximo terá 20 kg, a primeira semana, no máximo dos máximos, e ele junta a primeira à segunda semana, que já lhe dará 30 kg, e já traz 50. E tem funcionado um pouco nessa ótica, ou seja, a Fisalis tem esta capacidade de resistência. Respondendo-lhe à sua pergunta, não é fácil, porque eu sinceramente nunca fiz essas contas, deixei sempre aos produtores e para a responsabilidade deles de fazerem as contas. Agora, a primeira entrega, eu recomendo, eles vêm sempre só com 5 kg no máximo, para eu explicar o que é que estão a fazer bem, o que é que estão a fazer mal, porque já me aconteceu trazerem 100 kg e terem de voltar para trás. Ou porque estavam demasiado verdes, ou porque não estavam fora de calibre, etc. Portanto, essa é uma resposta que eu não sei dizer porque eu nunca tive desse lado, ou seja, aí de fazer a entrega. Eu sei quanto é que me custa ir entregar ao meu cliente. E o que é que mas agora de entregar. A minha pergunta era mais uma ordem de grandeza, não é? Porque, portanto, não, é assim, a partir dos 50 quilos, eu tenho pessoas que me vêm trazer eu já tive de Viana do Castelo, pessoas a entregar de Viana do Castelo. E normalmente 80, 100 quilos. A minha pergunta tem a ver com isso, é que há uns anos falámos e tinha-me dito precisamente isso, tinha alguém de Viana do Castelo ou por aí. E eu fiquei sempre transportadora, exatamente. Fiquei sempre com a dúvida na cabeça. Mas a maior parte das vezes, quando falávamos de Viana do Castelo, eu tinha pessoas que traziam por ela não vinha de propósito. Claro. Porque a Leiria tem esta vantagem, eu não conseguia estar a fazer isto se tivesse em Beja. Sim, claro. Porque não é central. Está no centro de gravidade. Exatamente, ou seja, todas as transportadoras passam aqui uma vez pelo menos por semana. Toda a gente tem alguém que passa aqui uma vez por semana, porque eu estou aqui no centro, entre Fátima e Leiria, portanto estou aqui mesmo. Acho que melhor localizado era difícil. Claro. Bem, passamos então aqui para as perguntas dos nossos participantes. A primeira diz o seguinte: quais são as pragas e doenças mais comuns na cultura da Fisália? Eu creio que já explicou. Mas... a doença mais comum e mais que nós sentimos mesmo que é dramático é o oídio. Ou seja, o oídio é altamente destrutivo e é a que nos dá maiores preocupações. As pragas, nós temos os afídeos, que são os pulgões, numa fase inicial, não é grave. A planta normalmente tem uma característica engraçada porque eles entram dentro da campânula e a campânula fecha e eles acabam por se multiplicar, mas não se expandem para a cultura e acabam por morrer ali dentro. Muitas vezes, quando vamos fazer as primeiras colheitas, temos as campânulas negras por dentro, que é dos afídeos. Depois temos o aranhiço vermelho, que também é extremamente destrutivo se não for tratada logo de início.
e eu que eu tive um ano que tive esse problema, o que me safou, trabalhava em ar livre e começou a chover desalmadamente durante uma semana e limpou uma praga. Temos a mosca branca, que normalmente isso acontece em estufas que têm historial de hortícolas e que têm lá a praga iminente. Uma insolação é importante fazer numa fase inicial, antes de instalar a cultura. E quando ela se ingra na planta, é muito difícil também de conseguir controlar a mosca branca. E depois temos a broca, que é uma lagartazinha que é também bastante destrutiva na fruta, se não for controlada de início. E normalmente as garrafas que nós fazemos com concentrado de água, vinho e açúcar é suficiente para controlar as fêmeas. Ok, obrigado. Somos uma pequena produção. Só uma questão. Muitas vezes perguntam-me se as aves são um problema, como o mirtilo. As aves normalmente não são um problema. Se tiverem fazões na plantação, que é o meu caso, são um problema, mas as outras não são. Temos aí umas invernantes que normalmente picam um e o outro fruto, mas não é aquela coisa que no mirtilo são capazes de limpar tudo. Certo, obrigado. Segunda questão. Somos uma pequena produção em início de atividade, Medronho Oeste, com certificação biológica. Estamos com problemas de araniço vermelho. O que recomenda para controlar a praga? Então, olha, assim, eu não sou propriamente um engenheiro agrónomo, não é? Sim. Mas com a minha experiência, e normalmente, e ela disse que era araniço vermelho no medronheiro. É assim, a empresa diz que se chama Medronho Oeste. Pois, é no medronheiro, é isso? Se for no medronheiro, não... Eu presumo que seja em... Crisális. Crisális, sim. Pronto. Que é o objeto. De perguntar ao lado... Não, acho... Pois, eu não sei. Pronto. De qualquer das formas, é importante perceber se é em estufa ou em ar livre. Se for em estufa, normalmente faz-se uma aplicação de sabão de potássio para se secar inicialmente a maior parte dos insetos e depois uma largada de auxiliares para se tentar controlar a população. Normalmente é o bastante, porque inseticidas não se podem utilizar. Ok, obrigadíssimo. Neste caso. Quem está a cultivar Physalis há pelo menos 3 anos tem aumentado as respectivas superfícies de produção? Olha, tem e não tem, depende. Certo. Depende. O que acontece muitas vezes é as pessoas reformularem-se. O que acontece? Muitas vezes as pessoas fazem, o que eu fiz no início também, são as contas merceeiro. E então o que é que são contas merceeiro? Nós chegamos aqui e vemos assim, 1.200 plantas, produzem 2 kg, 2 kg vezes os X euros, vai dar X euros no final da campanha. E o que é que acontece? Não é nada assim, não é? A gente esquece de subtrair, esquece de perceber a mão de obra, esquece de uma data de itens. O que acontece muitas vezes é que quem põe plantas a mais, normalmente retira uma parte da produção. Para quê? Para diminuir, para aumentar os compassos, acaba por perceber que fez compassos demasiado pequenos, para dar mais espaço às plantas, mais espaço é menos problemas, normalmente, e acaba por fazer isto também por uma questão de mão de obra. Acaba por perceber que não consegue dar vazão a todas as plantas. Normalmente vêm com meio hectare ou 1 hectare, que dá à volta de 6.000 plantas, e depois vão com 4 ou 5 pessoas para gerir aquilo, que é impossível. Gerir não é impossível, mas colher é impossível. Portanto, é aquilo, para 1 hectare, no mínimo, para colher tudo como deve ser, são 20 pessoas. E acabam por perceber que não têm essa capacidade ou financeira ou acabam por ter que diminuir. E normalmente menos é mais. Eu tenho produtores, para terem uma noção, que com 400 plantas tiveram aí 2 semanas seguidas a entregar-me 170 kg
E tinha pessoas com 2.000 plantas que nunca conseguiram entregar mais do que 100 kg. Isto porque andavam sempre a correr atrás do prejuízo. O que as pessoas têm que fazer é dimensionar a sua exploração às suas capacidades financeiras e capacidades de mão de obra. Eu ainda há pouco tempo tive uma pessoa de Beja que com 15 hectares queria fazer 5 hectares de pisálias. E depois perguntei-lhe onde é que ele ia buscar a mão de obra. Pois, estamos no meio do Alentejo, não é fácil. Pronto. Para além de eu nunca recomendar fazer essa área logo de início. Mas respondendo concretamente, eu tenho produtores que começaram com 400 plantas e que aumentaram respectivamente para 1.000, 1.500, e isto sempre numa situação de fim de semana. Ou seja, não estamos a falar de um caráter profissional. No caráter profissional, ou seja, pessoas que já têm o mesmo projeto e que têm estufas, normalmente começam com uma área, e isto depois tem o problema das produtividades e dos projetos, que as pessoas põem plantas a mais do que as estufas aguentam, e acabam por reduzir o número de plantas, porque depois o que estão a fazer, e o que eu disse logo no início, é fazer vegetação em vez de fazer produção. E normalmente acabam sempre por reduzir o número de plantas, mas na mesma área de produção. Agora, há muitos a diminuir muito a produção porque dimensionaram mal logo de início as suas capacidades à produção. Mas, e ir no encontro, nós todos os anos temos aumentado o número de plantas em termos de vendas, ou seja, nós fazemos viveiro e o ano passado saíram à volta de 60.000 plantas para o ar livre. Para o ar livre não, para a produção. E no ano anterior tínhamos feito à volta de 45. Ok. Este é um bom indicador. Ou seja, vai aumentando. Aumentam e depois isto é natural. Há muitos que desistem pelo caminho porque percebem que não é para eles, e há outros que ganham a paixão e se motivam. Sim, isso é usual em todas as atividades. Eu acho que sim, é transversal. Eu costumo dizer que eu conheço produtores de alfaces que têm lucros e que conseguem comprar carros, e tenho outros que só estão sempre enterrados. E são alfaces. Claro. Quais as fertilizações que realiza quando a planta está no seu auge em plena produção? Quais? Sim, quais as fertilizações? Então pronto, assim, uma fertilização terá que ter sempre em conta o tipo de terreno que nós temos e se estamos a produzir em ar livre ou em estufa. Normalmente, quando estamos em pico de produção e estamos a fazer em colheita, o que nós fazemos é retirar-lhe os azotos, diminuir-lhe a água e aumentar-lhe os potássios. Isto porque a planta, se nós continuarmos a dar água e azoto, ela vai explodir em termos de crescimento e esquece de produzir. E o que nós temos que lhe induzir é a floração e a frutificação. Temos que fazer com que ela sinta necessidade de produzir. E isso faz-se dando-lhe um bocadinho de stress hídrico, dando-lhe um bocadinho de stress alimentar. E o stress alimentar reflete-se muito no azoto. Temos que ter sempre cuidado de nunca levar a zero, não é? Mas se trabalharmos em solo, isso nunca acontece. E temos que também ter o cuidado em não descurar o mineral essencial que é o cálcio. Falta de cálcio vai dar problemas graves depois na colheita. Peles fracas, rachamento pós-colheita, rachamento pré-colheita, calibres mais pequenos. Mas o potássio é um dos minerais mais indicados no momento do engrossamento da fruta. Mas isto, pronto, lá está. Depois depende se temos terrenos arenosos, temos terrenos argilosos. Se estamos a fazer, por exemplo, nesta fase está muita chuva, as fertilizações para induzir a maturação estão a ser foliares e não estão a ser na rega. Não nos interessa estar a induzir mais stress hídrico na planta, stress hídrico pelo excesso, não é? Portanto, o que estamos a fazer agora é introduzir cálcio, que é um mineral que é muito lento a circular na planta, de forma foliar, e os potássios, que têm algum azoto, porque a planta está numa fase também de crescimento, também foliar. Ok, obrigado.
Qual o segredo para ter sucesso e rentabilidade na cultura de Fisalis? Portanto, já falou num deles que é a questão dos compassos. O segredo é a resiliência, essencialmente. Isso é curioso. Eu acho que as pessoas... Eu costumo dizer que uma das disciplinas que eu chumbei, a única disciplina que eu chumbei por faltas na universidade era o que não devia ter chumbado, foi fertilidade do solo. Acabei por fazer pedologia. E que hoje em dia, quando comecei, fez muita falta. Ou seja, as pessoas têm que perceber o que é que o azoto faz à planta, o que é que o potássio faz à planta, o que é que o fósforo, o magnésio, porque é que uma planta está mais amarela, e isso são os pequenos truques. Nós chegamos a uma plantação, eu neste momento, se provar a fruta, eu sei se tem falta ou excesso de azoto ou falta de potássio pelo brix que ela apresenta ou pela acidez que ela apresenta. E normalmente não me engano. Ou se estão a dar cálcio a mais ou estão com falta de cálcio, tem a ver com a textura que a fruta apresenta. Isto demora algum tempo a adquirir. É um pouco como os enólogos fazem com o vinho, não é? E o segredo é ser bastante curioso e quando não sabe ir à procura. E estar sempre a perguntar, e agora, e porquê é isto, porquê é aquilo? E ter produtividade. Isto é transversal a todas as culturas, mas a diferença entre ter calibres de 5 gramas ou ter calibres de 10 gramas é abismal. E foi o que nos fez dar a volta e começar a fazer exportação, foi o que nos fez mudar a coisa e pensar, não, isto afinal tem pernas para dar, porque a gente estava naquela fase. Eu falo a gente porque eu tenho uma ideia de falar um bocado em conjunto, apesar da empresa ser só minha, mas eu, como trabalho com muitos produtores, acabo por falar sempre em plural. E partilho dos problemas deles, eles partilham dos meus problemas. Mas o facto de termos conseguido chegar a esta planta, que nos dá um calibre melhor, que nos dá menos perdas em termos de rachamento, e podem falar com os produtores que trabalham comigo, e são todos unânimes, que dizem logo, assim vale a pena. E no início era desmotivante, nós íamos fazer uma colheita, fazíamos 100 kg, 30 a 40 kg iam para o lixo. E na altura ainda não tínhamos transformação, sendo que a transformação também tem pouco interesse, porque é só mesmo para não deitar para o lixo, em termos de valor para o produtor, porque o produtor não tem tempo para andar a fazer compotas e vender compotas, é para produzir fruta e é para produzir fruta. Quando se passa para esse ponto, normalmente dedica-se mais à produção de transformar. Portanto, o segredo eu acho que é ser resiliente e curioso. Depois, porque tem que se aprender tudo o que são truques na plantação. Ok, excelente. Qual a melhor região de Portugal para a cultura? Olha, em relação a essa questão, a cultura tem um conforto climático, se é assim que se pode dizer, que vai entre os 15 e os 25 graus. Tudo o que seja mais do que 25 graus, a planta aguenta até aos 40, só que não tem a mesma qualidade produtiva. Se estivermos a trabalhar em estufa, esse tipo de ambiente é relativamente simples de se criar. E normalmente eu costumo dizer, onde a framboesa se produzir com qualidade, a Fisalis também se vai produzir com qualidade, apesar de serem plantas que têm origens diferentes. A framboesa precisa de horas de frio, a Fisalis não gosta de horas de frio, portanto não precisa nada disso, mas gosta das mesmas temperaturas e da mesma luminosidade. Portanto, ela não... se nós lhe dermos meia sombra, ela vai fazer calibres maiores, só que depois também faz mais vegetação. E a dificuldade depois aí é controlar a água com os nutrientes e com a sombra, normalmente com o caimento das estufas se consegue. Ok. Avançando, qual é o sistema de rega mais... Desculpa, eu acho que não respondi à pergunta. Em relação à zona do país, a zona centro tem sido das que tem apresentado melhores resultados. Ok. Porque, como disse a framboesa, eu fiquei a pensar que seria o Sudoeste Alentejano. Eu no Sudoeste Alentejano não conheço lá ninguém a produzir, curiosamente. Mas o Sudoeste Alentejano tem mais horas de luz. É uma grande vantagem. Mas em termos de temperaturas não é muito diferente da nossa, aqui da zona. Sim. Não, porque em termos de framboesa, a produção e a qualidade no Sudoeste Alentejano não tem nenhuma região no país que consiga igualar.
consiga igualar, não, nem em produtividade, nem em qualidade. Não. Isso aí, pronto, pode haver algum microclima. Eu estou a dizer que não, mas eu já tive uma pessoa ali daquela zona que fez, só que eles tentaram logo fazer em semi-hidropónico e cometeram 2 erros. Primeiro, como não tinham conhecimento, tentaram fazer como o tomate e depois tinham um sistema ligado ao sistema da framboesa. Pois. E quando a Physalis precisa de um tipo de adubação, a framboesa não precisa do mesmo tipo de adubação e vice-versa. O que acontece? Aquilo estava tudo desregulado e descontrolado, por isso é que não funcionou lá muito bem. Porque a Physalis, se for dado demasiada qualidade de vida, digamos assim, ela não produz. Faz muita vegetação e muita parra e pouca uva, como se costuma dizer. Sim. Portanto, passando para outra questão. Qual o sistema de rega mais recomendado e o respectivo caudal médio anual em metros cúbicos por hectare? E são perguntas muito específicas, depende muito dos terrenos onde você esteja localizado. Sim. O método ideal é gota a gota. Gota a gota. Nós, neste momento, trabalhávamos com fita de rega, daquela convencional de 20 em 20, apesar das plantas estarem de metro a metro. O objetivo é ter a linha regada de forma uniforme, porque as raízes têm que trabalhar na linha toda. E neste momento passamos para duas fitas de rega, para ter uma rega ainda mais homogénea. Isto faz com que as raízes consigam trabalhar no terreno todo, ao contrário do que acontecia, que era só na zona mais úmida onde o gotejador caía. Depois é completamente distinto estar a trabalhar num terreno com areias ou estar a trabalhar com um terreno com barros ou franco-arenosos. As necessidades hídricas são completamente diferentes. Eu costumo dar o exemplo quando os produtores cá vêm, ou quando os interessados cá vêm. Eu tenho 2 terrenos, aliás, tenho um só terreno, mas que estão apenas separados com uma vala. Um eu tenho que regar 2 vezes por dia e o outro tenho que regar apenas 1 vez por semana. E mais do que isso é excesso. Porque o lençol freático está muito alto, o tipo de solo é mais denso, menos franco-arenoso e mais poro-geloso, o que faz com que a água não drene com a mesma facilidade e tudo mais que seja do que aquela rega semanal vai encharcar e prejudicar o sistema radicular. E as pessoas, em vez de se preocuparem com caudais, têm que fazer um ensaio na sua própria plantação. Têm que perceber... eu normalmente costumo dar aos produtores uma dica que é, uma semana antes de plantarem, começarem a fazer ensaios de rega nos setores e perceber o que é que funciona. Os tempos, o que é que está a regar em perfil, e uma das técnicas de ver o perfil do solo que nós utilizamos é numaquelas canas de bambus que estamos na linha e vamos tirando de vez em quando e o bambu vai absorvendo a água no perfil e está mais seco em cima ou mais úmido em baixo e dá para perceber a profundidade a que a água está a chegar. Depois há uma data de sondas que pode adquirir também pela internet. Agora, neste caso, depende muito do terreno em que estiver. Isto não é uma ciência exata. Não, eu presumo que o participante que faz a pergunta é alguém que estará em alguma região que poderá ter algumas limitações de água e, portanto... Pronto, eu costumo dar às pessoas uma média de 3 litros por planta no verão. Ou seja, mas isso é uma realidade para um terreno que não tem nada a ver para o outro. E depois acontecem coisas que eu às vezes digo 13 litros ou 5 litros e as pessoas seguem aquilo à risca. Sim, claro. Depois dá asneira. E por isso é que eu não gosto de dizer valores sem conhecer o solo e o terreno. Já está entendido. Qual o mínimo de superfície de produção de Physalis para um jovem agricultor poder viver da atividade? Olha, eu trabalho com... a minha exploração tem 8 mil metros quadrados. Só que fruto da minha atividade também comercial, eu tive que reduzir para 2.500 metros. Trabalho neste momento só com estufa. Tinha ar livre também. Considerando que o produtor trabalha convenientemente, e se for considerado em estufa, eu não recomendo
que um jovem agricultor faça um projeto em ar livre. Ao fazer, terá que fazê-lo em cultura protegida. Porque a produtividade não tem nada a ver. A qualidade da fruta, a produtividade, o investimento também não tem nada a ver, não é? Mas 5.000 metros será mais do que suficiente. Ok, obrigado. É evidente, tem que produzir convenientemente. Não, claro, tratar bem, ser profissional, Claro. mas Óbvio, isso a gente temos que falar. faz a pergunta para um jovem agricultor poder viver da atividade, Sim, portanto, sim. É profissional e profissional competente, não é? Claro. Às vezes alguns profissionais, mas que não são competentes, portanto não chega a estar lá o tempo inteiro, é preciso fazer a coisa certa na hora certa. Sim, muitas vezes a gente pensa amanhã eu faço, amanhã já é tarde. Claro. A que preço é pago o FISALIS ao produtor? Preço aqui Então, olha, ou que variação de preço? então é o seguinte, eu neste momento ao produtor, a granel, nós pagamos à volta dos 4,5 € fixos. Ou seja, eu tanto suporto a flutuação para cima como para baixo durante o ano inteiro. O que faz com que o produtor, quando começa, já sabe o preço que vai começar e acabar. Pode acontecer em que o mercado melhore bastante, e já aconteceu no passado, em dezembro normalmente passa para os 5. Mas conta sempre com este valor. E estamos a falar de valores a granel. Pronto. O vasilhame é sempre do produtor, é devolvido ao produtor. Estamos só a falar na questão da fruta. Não tem embalamento, não tem nada. Entregue cá. Certo. Este vasilhame é qualquer ou é específico? Não, é as caixas com que se trabalha na fruta 40, 60, 20. Ok. Basicamente é isso que se trabalha. Evitar o cartão, porque o cartão absorve umidades, depois não deixa a fruta transpirar e acaba por engelhar e a fruta acaba por ganhar fungos. Trabalhar sempre com caixas de plástico neste sentido. E quanto mais arejadas, melhor. Claro. Eu acho que esta já respondeu, mas pronto, eu coloco. As mesmas plantas, quanto tempo se mantém no terreno a produzir em quantidade e qualidade, não havendo geada de inverno? Ok. Estava a perguntar em ar livre, pensando em questão de geadas. Se for em ar livre, normalmente ela deixa de produzir quando vem a geada. E normalmente, quando vem a geada, a planta está no seu expoente máximo. Certo. Eu tenho alguns produtores agora que vêm aqui, que têm ao meio, eu tenho lá tanta fruta e não consigo colher, porque está toda verde. Porque quando veio a pandemia, não vieram buscar as plantas e só foram plantá-las em fins de maio. Isso provocou ou seja, provocou com que o pico de produção, em vez de ser alojado no mês de outubro e novembro, passou para o mês de dezembro, janeiro. Ou seja, transitou um mês para a frente. Okay. O que é que acontece? Provavelmente aquela fruta vai queimar toda com geada, porque normalmente as geadas nesta zona, e estamos a falar de uma fruta ali da zona de Portimós, vem na primeira quinzena de dezembro. Sim. Então, depende da região onde você está. Se for em ar livre. Se for em estufa, isso não se põe. A planta normalmente é bianual, ou seja, é uma planta que dá para produzir 2 anos, a nível comercial. O que é que nós estávamos a fazer? E eu fiz isso num ano e deixei de fazer porque depois deixei de ter interesse. Nós, quando vinha a geada, nós plantávamos. Quando vinha a geada, a planta morria completamente. Depois, quando chegávamos ali a fins de janeiro, cortávamos a planta a 10 centímetros do solo e ela rebentava toda novamente. E depois, passado 15 dias, 20 dias, chegávamos e selecionávamos apenas um rebento. E aquilo fazia uma planta. O problema é que muitas depois a produção vem muito mais cedo. Em vez de vir em julho, com este método, ela vem em maio. O que acontece é que ela não vem homogénea. Nós vamos ter plantas a produzir em maio, vamos ter outras que só vão produzir em junho, julho e outras em agosto. Isto tem a ver com o facto do solo ser heterogéneo, ter situações em que há mais encharcamento, houve ali insetos que roeram a raiz, elas também têm variabilidade genética, não rebentam da mesma forma. E quando nós vamos fazer a colheita, não é uma coisa que nós consigamos prever.
ao contrário de uma plantação nova de raiz. Uma plantação nova de raiz, ela faz uma produção que eu sei que vou tirar 100 gramas por planta. E numa plantação de segundo ano em que se faz essa poda, eu sei que uma vai dar 50, outra vai dar 20, outra vai dar 30, outra não deu nada porque ainda está atrasada. E isso não dá para nós jogarmos em termos comerciais e não compensa. Então, começamos a fazer plantação anual, em vez de ser bianual. Em estufa, o processo é um bocadinho diferente. Ou seja, em vez dela morrer com a geada, porque a planta acaba por morrer, nós conseguimos colher o pico da produção e ela continua a produzir. E aqui a dificuldade na estufa passa a ser outro. Em vez de ela morrer cedo demais, é não a deixar crescer demasiado para podermos continuar a colher a um nível que nos permita. E isso é o que faz, às vezes, inviabilizar os 20 meses. E termos que abater a planta mais cedo porque ela está demasiado alta. Eu tenho conhecimento de plantações na Colômbia. Eles têm uma mão de obra completamente diferente, por isso é que podem fazer isso, com plantas com 4 metros de altura e que andam as senhoras com os escadotes a colher. Claro. Pronto, mas é que aqui não é impossível pensar nisso. Pois, aqui não é económico. Não. E com densidades brutais, 33 mil plantas por hectare. Ou seja, tem plantas que fazem 33 em 33 em pé de linha. Ou seja, em semi-hidropónico. Mas isso é porque eles têm um batalhão de pessoas de volta daquilo. Claro. Nós é impensável. Claro. Na sua opinião, qual o potencial de hectares ou toneladas de fisáveis que se poderiam produzir em Portugal? Olha, eu por acaso era para ter posto o gráfico e não pus. Sim. O potencial está sempre limitado ao mercado. Portanto, nós podemos produzir, mas depois for para produzir para deitar fora não vale a pena, não é? Então, o mercado europeu é um mercado que eu fiquei estupefacto quando percebi as quantidades que se... Eu não vou dizer um número de cabeça porque eu vou estar a dizer as neiras. Mas é uma coisa enorme. Só para terem uma noção, a Colômbia, que é o principal exportador mundial de fisális, a fisális a nível monetário é o primeiro fruto da tabela de exportação deles. É a estrela em termos monetários. Em termos de peso, é o segundo. O primeiro é a banana. Portanto, imaginem o volume de faturação que eles fazem e o volume de produção a nível de fisális. Agora, qual é que é o potencial em hectares? Isso é difícil de responder. Portugal tem condições para produzir. O mercado é que vai ditar sempre isso. É a sua opinião. Eu não percebi. Estava a dizer que relativamente ao valor que entender dar, se entender dar, que é a sua opinião, ou seja, provavelmente ninguém sabe mais que o Luís Manso sobre isso. Mas a minha opinião aqui, em termos de hectares? De hectares ou de produção. Mas, sim, eu há pouco disse-lhe que gostava muito que isto fosse parecido com a framboesa. E eu acho que havia essa possibilidade. Porque a framboesa passou de um volume residual para uma coisa extraordinária em poucos tempos. Basta vir uma empresa tipo Driscoll's que apostasse numa coisa deste género e isto mudava completamente. Claro, porque entendi. Nós temos clima para produzir, o mercado está aqui ao lado, a mão de obra é que não é a mesma. Pronto. Mas nós neste momento, só para ter uma noção, eu já tive volta de sistemas mecânicos, com leitura lasers, com leituras ópticas por computador, para tentar ver se conseguimos fazer a seleção da fruta. E é aí que, como se costuma dizer, a porca troça o rabo. Como ela está escondidinha dentro da campana, os lasers são refletidos, não conseguem ler a baga, o que dificulta o processo mecânico. Nós, neste momento, até tinha um colega que estava a fazer um ensaio robótico de colheita. Mas é muito difícil porque a fruta na fisális esconde-se, ou seja, e é cheio de ramos, aquilo é muito complicado de gerir. Portanto, terá sempre com mão de obra. Então, iremos estar limitados pela mão de obra e pelo mercado. Pronto, a potência, os valores. E depois, como eu dizia, a Colômbia é número 1 a nível mundial de termos de produção e é quem exporta para a Europa. Portanto, eles é que ditam os preços. E nós não temos mão de obra. Eles chegam a cargueiros inteiros a deixar fisális.
Portanto, quando um carregueiro cá chega, o preço tem tendência a flutuar para baixo. Nós só não sentimos isso porque temos uma diferenciação em termos de embalagem, como já tiveram a oportunidade de ver. E não somos muito grandes. Se estivermos no mercado, se formos para uma Holanda, em que tem um mercado de distribuição e que recebem aos contentores, se estivermos no mesmo mercado, vamos sentir a mesma coisa. Para mim, eu acho que o interessante não é produzir muito, mas é produzir a vender bem. Certo. Podes explicar melhor como faz a tutoragem? Eu estava à espera que me perguntassem isso. Eu não tenho aqui fotos que expliquem assim muito, porque senão isto ia demorar muito tempo. Okay. Como é que nós fazemos a tutoragem? Mais importante que a tutoragem até... Para mim, a tutoragem é 70% do sucesso da exploração. Se não houver uma boa tutoragem, nós o ano passado fizemos essa asneira, reaproveitei alguns postes antigos e eles partiram por baixo com o peso e às tantas cheguei um dia nas estufas de vento e estava tudo deitado no chão. É uma dor de alma quando se lá chega. A tutoragem é muito idêntica à que se faz à framboesa em termos de tutores, ou seja, leva linhas laterais até uma altura de 2,20 m, basicamente, com cordeiros espaçados a 30 cm, mais ou menos, e os postos são colocados a 60 cm um do outro, ou seja, a 30 cm do centro da linha. Isso faz com que a planta tenha que crescer para cima, para provocar uma sebe. Só que ela não cresce sozinha. Nós temos que estar sempre a direcioná-la e a atá-la com as nossas atadoras para que ela se mantenha ereta. Porque assim que ela perdeu o apoio, ela cai ou parte ou fica prostrada, porque ela tem uma tendência a ser uma planta que rasteja no chão, no solo. Eu, por acaso, podia ter aqui posto outras fotos em que se via a plantação e que parece uma vinha autêntica, só com um pé por planta, muito bonita, mas dá muito trabalho também. E é este rigor que faz a diferença entre o sucesso e a falta dele. É ter as coisas sempre organizadas de tempo e horas. E amanhã é sempre tarde. Se você puder fazer hoje, é hoje. Entendi. Mas isso vai ter a ver com a colheita, não é? Tenho aqui uma questão, é quantos quilos de fisális apanha em média um colhedor numa jornada de trabalho de 8 horas? Então é assim. É muito diferente um início de produção ou um pico de produção. A produtividade é completamente diferente. E o número de pessoas para colher uma exploração também é completamente diferente. A planta, a fisális dá de forma exponencial. Ou seja, numa primeira colheita ela dá 3 frutos, na segunda colheita, na segunda semana, ela dá 6, na terceira colheita já dá 12 e por assim vai aumentando exponencialmente, porque ela começa a amadurecer de baixo para cima. E a copa também vai aumentando. À medida que a copa for aumentando, vai aumentando os frutos. Portanto, numa fase inicial, por exemplo, 1000 metros, vamos pensar em 1000 metros. Em 1000 metros nós temos à volta de 700 plantas. Mas vamos pensar em 1000 plantas, que é mais fácil de explicar assim. Em 1000 plantas, numa fase inicial, uma pessoa consegue apanhar aquilo, na primeira colheita consegue apanhar aquilo numa manhã, sozinha, porque vai apanhar só 3 ou 4 frutos por planta. Em pico de produção, 1000 plantas, você vai precisar de 4 pessoas e vai demorar o dia inteiro. E essas 1000 plantas vão dar à volta de 200 kg. Portanto, 4 pessoas, 200 kg, dá-lhe à volta de 50 kg. 50, portanto, e depois depende também do calibre que tiver da fruta. A fruta que eu mostrei aqui nas fotos, se você tiver a apanhar aquilo, você apanha mais de 50 kg. Mas se você apanhar fruta igual à que eu tinha no início da produção, que dava 5 gramas, você fica pelos 25, 30 kg no máximo. E ia correr bem. Sim, claro, porque para o mesmo gesto, não é? Tanto a colher... Tem que fazer o dobro para fazer o dobro da plantação, não é? E as pessoas têm alguma limitação e depois, assim, no início da produção, nós temos que andar a rezar, eu costumo dizer que é rezar a Fátima, portanto, temos que andar de joelhos, porque a produção é rasteira, mas depois, numa fase de pico de produção, já estamos a 1,5 m de altura a colher, o que é muito mais confortável e mais rápido. Claro.
Pois, completamente diferente o esforço. Não tem nada a ver. Vamos para a última questão. Pronto, temos aqui, ainda não chegamos a meio das questões, mas estamos no nosso tempo e, portanto, esta é a última questão. A produção biológica é devidamente valorizada pelo mercado? Olha, e é integrada? Ou seja, convencional ou biológico? eu neste momento só trabalho com convencional, porque o mercado não me estava a pedir a biológica. E porque estar a misturar as duas, para mim, seria um pesadelo. Em termos logísticos, em termos de certificação, é um problema. Mas, nem de propósito, a semana passada ligaram para o mercado nacional à volta de 400 quilos semanais a pedirem biológico, certificado biológico. E ainda foi há 3 meses, uma empresa espanhola também queria biológico. Vai começando a aparecer, eu também tive um cliente francês que também me fez o mesmo. Vai começando a aparecer. O problema é que, neste momento, a massa crítica produtiva, a nível nacional, não tem a capacidade, e desculpem os que eu conheço, pronto, não tem capacidade de produzir bem em biológico. Fazem frutas muito pequeninas, aquilo não dá para entrar no mercado, não entra no mercado, ou não fazem volume. Por exemplo, eu para fazer uma paleta eu tenho que fazer 300 kg para exportação. Eu não tenho ninguém em biológico que o consiga fazer. Se é valorizado, eu não sei responder porque eu nunca vendi em biológico. Eu tenho a noção que pelo menos €1, €1,5 se conseguia fazer de diferenciação. Só que isso depois também tem custos, porque a fruta normalmente tem tendência a ser mais pequena, porque tem mais carências nutricionais, porque muitas vezes as pessoas não têm os conhecimentos necessários para contrariar o consumo da planta, em termos de nutrientes do solo, e acaba por fazer calibres mais pequenos. Fazendo calibres mais pequenos tem que fazer o dobro do esforço para ter o mesmo peso. E aí a coisa torna-se mais difícil de gerir. Por isso é que normalmente a biológica também é mais bem paga. A biológica não tem a mesma concorrência. Portanto, é um mercado à parte, os colombianos também fazem de forma mais residual e o mercado... Eu dizia que antes da pandemia era uma coisa que seria muito interessante. Até esta pandemia passar, vai ser uma coisa que, infelizmente, acho que vai ficar um bocadinho para segundo plano. Porque as pessoas, quando há estas aflições, tendem a ir ou pelo mais barato ou pelo essencial e acabam por negligenciar algumas qualidades que tem a biológica, não é? Mas, no fundo, nós produzimos praticamente biológico, só não posso dizer que é biológica porque utilizamos alguns adubos de síntese, porque de resto é biológico, em termos de fitofármacos, em termos de inseticidas, esse tipo de coisas seria como biológico. Ok, Mas depois, se houver dúvidas, esclarecimentos, podem nos contactar. Eu normalmente, ultimamente demora um bocadinho mais porque tem sido um volume bastante grande. Nós fazíamos os workshops presenciais, porque eu gosto de estar cara a cara com as pessoas. Deixamos de fazer com a pandemia. Provavelmente posso ser que surja algum assim online, eu não fiz nenhum. É diferente, portanto não se consegue transmitir as coisas da mesma forma. Mas nós estamos disponíveis a contactar-nos no que pudermos responder ou façam as perguntas ao espaço visual e a gente vai chegar às respostas. Sim, claro. Está bom, então. Excelente. Eu faria só um pequeno resumo final desta conferência. Portanto, o Luís Manso contou-nos a sua experiência na atividade, o que passou desde que começou até aos dias de hoje e a resiliência que teve para ter sucesso. As coisas nem sempre foram fáceis, mas a resiliência e a curiosidade, como disse mais adiante, fizeram que chegar onde está hoje. Portanto, além da Fisalis, trabalhou e trabalha maracujá arroz, o chuchu trabalhou, penso que já não trabalha, goiaba e limão caviar e também outros exóticos que está a experimentar. Vê, portanto, nos exóticos,
estão a crescer, o clima também está mais ameno nos últimos anos e, portanto, as produções também estão mais facilitadas. O foco da apresentação que nos fez foi sobre a Physalis, portanto, falou nas vantagens, portanto, que é um valor constante. Há poucos produtores europeus e, sobretudo, espanhóis, né, portanto, que dominam na maior parte das produções frutícolas, até sobretudo nos pequenos frutos, e, portanto, condicionam o mercado, portanto, esse risco aqui não existe. E tem também a questão da oportunidade da produção dos 12 meses em estufa, portanto, desde que o produtor ganhe experiência para o efeito e, portanto, consiga controlar o desenvolvimento vegetativo das plantas. São frutos que têm 15 a 30 dias de prateleira. O produtor, portanto, pode colher e entregar de 2 em 2 semanas. Portanto, isso é uma vantagem muito grande nos pequenos frutos. Praticamente não existe noutros. E sem frio. E sem frio, claro. Pode estar 15 dias na campânula sem frio. E é uma cultura, pronto, em que utilizou aqui a expressão muito resiliente a doenças e pragas. Portanto, fez questão de explicar a diferença entre resiliente e resistente. Portanto, recupera rapidamente após ataques. Portanto, é a definição de resiliência. Depois tem outra grande vantagem, é que tem o início da produção 3 meses após a plantação. Há um aumento de procura nacional e do exterior e da experiência que tem e do trabalho comercial eficaz que tem feito. Há mais clientes que fruta, ou seja, nos finais de campanha e nas campanhas a conclusão que chega é que se mais fruta houvesse, mais conseguiria abastecer. Então agora veio o mês de dezembro, eu costumo dizer que vendo fruta a dormir. Claro. O mês 3 de dezembro é aquele mês. Claro. Nas desvantagens que apontou, portanto, é uma cultura nova, portanto, normalmente novas culturas há maior risco, há menos conhecimento, portanto, indicou que está ou esteve tudo para fazer. Faltam técnicos com conhecimento, não se pode ter a vaidade de transpor a tecnologia do tomate, porque se o fizermos vai ter insucesso. E outra limitação importante é a inexistência de fitofármacos, sobretudo para o oídio, que é uma doença altamente destrutiva. É um fruto, pronto, pouco divulgado e que exige mão de obra. Exige mão de obra, e esta mão de obra há 2 níveis. Portanto, na campânula, que tem que ser aberta para verificar a qualidade do fruto, e na colheita, que tem de ser feita com tesoura. Outra desvantagem ou limitação, faltam OPs que têm organizações de produtores reconhecidas para esta atividade, porque a sua não existência gera limitações de acesso aos fundos financeiros de apoio ao investimento da União Europeia e do Estado português. O mercado é dominado pela Colômbia, que tem mão de obra barata e, portanto, que controla o preço. Do ponto de vista da sua apresentação, pode ser feita como fruto fresco, pode ser utilizado em compotas e desidratados, embora o grande consumo seja feito para fresco, e o grande foco dos produtores terá de ser no fresco. O sucesso da exportação está nas embalagens diferentes, sustentáveis, apresentáveis, bonitas, que fez e que investiu. As boas produções têm a ver com o bom vingamento, têm a ver com os entrenós curtos e têm a ver com o controle de vegetação que geram bons calibres. Fez depois uma apresentação sobre a plantação ao ar livre, portanto, plantação em março, abril, podas de formação em maio, junho, tutoragem em junho, julho, e depois colheita de julho a novembro, portanto, e terminará com o início da chegada. Portanto, aqui as produções esperadas são de 1 a 2 kg por planta, e, portanto, os 2 kg para um que domine
domine a tecnologia e que seja bem organizado na gestão da mão de obra. Como vantagens da plantação ao ar livre, portanto, baixo custo, ótimo para experimentar, o que chamou o ano zero, portanto, que recomenda fazer com 500 plantas ou até 500 plantas para o produtor perceber se tem perfil. A vantagem que tem, portanto, aceita pequenas quantidades de entrega que têm de ser feitas nas suas instalações na região centro, em Leiria. As desvantagens da produção ao ar livre, portanto, perde produção quando aparece a geada, normalmente é a altura mais produtiva, em que as plantas estão cheias de frutos, portanto, que a produção, à medida que vai passando a estação, cresce exponencialmente, e as chuvas também acarretam perdas de produtividade. E há casos em que também há problemas de quebra das linhas pelo vento, sobretudo no fim da produção. Fez também a apresentação da plantação da Physalis em estufa, portanto pode ser plantada em qualquer época do ano. A colheita é 2 a 3 meses após a plantação, claro que depende das alturas do ano, portanto se plantarem nos meses mais frios demorará mais tempo a produzir, se plantar nos meses mais quentes será mais rápido, portanto, e as plantas mantêm-se entre 12 a 20 meses com produções de 4 a 8 kg por planta, e isto produções ou produtividades por baixo. Aqui é muito importante o controle hídrico e de fertilização para controlar a massa vegetativa e, portanto, que as plantas não cresçam demasiado. Portanto, aqui há sempre o risco, quem não tem experiência, de utilizar compassos muito apertados e, portanto, o que leva a muita vegetação e pouca produção. As vantagens da plantação em estufa são a produção de melhores e maiores frutos, trabalho sem interrupção, portanto não há dificuldades de trabalhar se está a chover ou se está frio, portanto, e uma maior produtividade. A colheita pode ser feita quando necessário. Ao nível das desvantagens, portanto, há maior ataque de pragas, portanto, aranhice vermelha, mosca branca, tuta, broca, e, portanto, e sobretudo se forem utilizadas estufas provenientes de culturas anteriores em horticultura. Portanto, é preciso uma grande atenção aos insetos, é preciso aplicar armadilhas e cuidar delas. Portanto, e também chamou a atenção que não é recomendado fazer produções em zonas de tomate de indústria, porque as pragas do tomate, na pós-colheita, praticamente arrasam a cultura da Physalis. Fazem luta biológica para as pragas e, portanto, também utilizam a prática cultural do enrelvamento da estufa para que os insetos também sejam atraídos por esta vegetação e também haver insetos secundários. Mostrou-nos a embalagem de exportação, portanto, um investimento grande na caixa, na embalagem e na marca. Covetes, portanto, em madeira de chope e em que está a tentar eliminar o plástico e passar ao biofilme, portanto, para ser uma embalagem totalmente sustentável. Há calibres maiores no início da época. Quando os calibres são muito grandes, os clientes reclamam que têm poucos frutos na embalagem. Isto é sempre assim, o cliente nunca está satisfeito. Quando temos grande, quer pequeno; quando é pequeno, devia ser grande, mas são um bocadinho os ossos do ofício. Portanto, foi na questão da tutoragem ser semelhante à da framboesa e ser específica, portanto, que o segredo disto está em promover boa iluminação da planta, que é a chave do sucesso. Pronto, e foi esta a apresentação, portanto, depois respondeu. Se me permitir fazer aqui duas questões só. À vontade, agora ia passar a mesma palavra. Então é assim, há uma das coisas que eu me esqueci de falar, que nos pequenos frutos, a grande diferença da Physalis na colheita e uma das grandes vantagens é que quando nós estamos a colher framboesa tem que ser todos os dias imperativamente. Sim. E a Physalis pode ser uma vez por semana, independente de esteja calor ou não. A campanula permite gerir a colheita
e no fundo não escraviza tanto o produtor. Portanto, não temos que andar lá no domingo, nem no sábado, nem no... Podemos escolher um dia. Normalmente os produtores que trabalham ao fim de semana escolhem-no ao sábado, depois escolhem ao fim do dia, ou ao domingo, com a família, e depois vêm entregar na segunda. E depois só voltam a colher no outro fim de semana. É uma das grandes vantagens da Physalis, é não ter uma urgência grande de colheita. Evidente, quando chove, é conveniente estar mais atento à colheita e não deixá-la secar, não deixar a campânula amadurecer e ficar em palha, e depois vem a chuva e ela fica toda negra. Portanto, se for colhida em veludo, ela acaba por resistir bem à chuva. Depois, o ataque de pragas. Você e eu, se calhar não me expliquei bem, não significa que as pragas ataquem mais nas estufas que no ar livre. O que acontece é que quando a praga acontece na estufa, é com muito maior intensidade. Eu acho que era isso que eu queria explicar. Não significa que a gente vá trabalhar em estufa e vá ter mais pragas, não é isso. O que eu quero dizer é que quando acontece uma praga, normalmente na estufa, é exponencial em relação ao ar livre. Porquê? Porque a praga tem tendência a multiplicar-se e não haver auxiliares que os combatam. E em ar livre isso acontece. Eu, por exemplo, eu quando produzia em ar livre, e continuo a produzir de vez em quando, ano sim, ano não, até para promover a rotação do campo, houve um ano que eu decidi pôr as armadilhas cromatróficas nas plantas. E tive que as retirar, porque os pássaros estavam a ficar todas presas nas armadilhas. Porquê? Porque eles andavam à caça dos insetos, das borboletas, aquelas coisas todas, e eu acabei por perceber que não valia a pena ter lá as armadilhas, que só estavam a fazer pior. Estava a destruir as aves que estavam a consumir as lagartinhas e aqueles bichinhos todos. Pronto, eram esses dois reparos sobre o apanhado que fez. Certo, não, excelente. O objetivo é mesmo esse, que a apresentação fique bem clara. Pedia-lhe, se entender, fazer uma conclusão final. Uma conclusão final? Bem, primeiro queria agradecer o convite. É sempre bom poder falar um pouco sobre a cultura da Physalis, uma coisa que me apaixona há 10 anos. Uma coisa que apareceu por acaso, um dia que chego a casa e tinha a fruta em cima da mesa e eu não sabia o que era, e por curiosidade fui ver. Queria agradecer o convite e que, caso haja produtores ou pessoas interessadas em produzir, não evitem contactar. Tanto a Espaço Visual, que eu depois poderei dar o auxílio, ou a mim diretamente também não há problema. Pronto, eu julgo que a Physalis tem pernas para andar, cada vez estou mais convencido disso. O mercado nacional tem crescido imenso, como eu disse, tive a oportunidade de referir, eu no início tinha muita dificuldade em vender e os clientes desconfiavam porque nunca tinham comprado a nível nacional, e agora é o contrário, se houver nacional não importa. E mesmo as superfícies fazem pressão para que seja nacional e que não venha de fora. Curiosamente, ir lá para fora, um made in Portugal nem sempre é a melhor coisa, porque não é exótico. E isso a gente está a tentar ver como é que pode dar a volta. Não que a produção portuguesa seja vista como má qualidade, não tem nada a ver com isso, mas não é tão chique como vir de uma Bolívia, ou vir de um Chile, ou não é exótico. Então, eu tive alguns clientes que me referiram exatamente essa questão, especialmente no que toca ao maracujá. Pronto, basicamente é isto, é agradecer o convite. Está disponível para as dúvidas que possam vir a surgir. Eu às vezes não consigo responder com o tempo que gostaria, porque agora também tenho 2 pequeninos e a noite é sempre curta. O dia é curto e depois quando chega à noite deixa de haver noite. E depois temos a nossa atividade empresarial que dificulta as coisas, e com o Covid também é complicado. Eu agradeço a sua disponibilidade, a qualidade do conhecimento e da experiência que nos transmitiu. É isto que nós procuramos nestes agromeetings, é pessoas com massa crítica
que aceitem este desafio de transmitir publicamente esse conhecimento. Muito obrigado. Da nossa parte, então, os contactos que nos venham, também os faremos chegar, no sentido de esclarecer quem nos coloca as questões. Perguntam-nos aqui se este vídeo vai ficar disponível. Ele está disponível porque estes agromeetings são transmitidos em direto no Facebook e ficam lá para quem queira, em qualquer altura, voltar a rever. Lembro que estas conferências, estes agromeetings, se repetem todas as quintas-feiras às 21 horas. O próximo agromeeting será sobre agricultura sintrópica e o movimento Somos Floresta. Serão conferencistas Ricardo Meireles e Walter Santos, portanto, na próxima quinta-feira. E até lá desejo-vos uma boa semana e uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado.